Obrigado, Alice. Pronto. Vamos lá. Nós iremos tratar hoje sobre a luta pela conquista de direitos no Brasil. Esses direitos são direitos civis, humanos, políticos e sociais. Todos esses direitos aí foi aí a base, né, para a gente, perdão, para a gente estar aqui nesse país, né, para viver com um mínimo de dignidade, né. E aí nós trataremos um pouco aqui sobre os direitos civis. Quais são esses direitos, né? Só um minutinho, gente. Só pegar uma água aqui, coisa rápida. Toda hora eu vou ficar tossindo. Voltei, gente. E aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão, uma breve reflexão. E no decorrer dos slides, da explicação do slide, vocês vão respondendo, tá bom? Você já refletiu aí sobre as conquistas dos direitos pelos cidadãos? Vocês aí, enquanto cidadãs, constituídas de todos esses direitos, essas leis que dá o direito de você fazer, ir e vir, você acha que como que foi essa conquista dos direitos pelos cidadãos? Fica aí esse ponto para vocês fazerem essa reflexão e posteriormente vocês podem estar escrevendo aí no chat, tá bom? Se na atualidade, né, podemos lutar livremente aí pelos nossos direitos, nos manifestar, questionar esse sistema aí da nossa sociedade, é porque muitas pessoas, né, já lutaram, né, e ainda luta para que esses direitos possam ser exercidos aí, entendeu? E embora desde os tempos aí antigos, os homens eles buscam a tradução dos seus direitos através da lei. E aí foi somente na Idade Média que eles passaram, né, a se assegurar, né, pela Constituição, ser assegurados aí pela Constituição. Desde então, todo cidadão está assegurado pela Constituição Federal, que vocês sabem que a Constituição Federal é a Carta Magna, né, é que
que tem todo o direito, né, todas as questões que o cidadão deve ter para ter uma mínima dignidade para se viver, né, dentro do país. E aí, a luta pela conquista desses direitos é historicamente lembrada na construção da nossa sociedade. Mas vocês sabem aí quais são esses direitos? Né, que eu tenho já descrito aqui. E aí nós temos os direitos cíveis. Esses direitos cíveis diz respeito às liberdades, peculiaridade de cada cidadão, como o direito de ir e vir. Também se refere ao direito, né, de dispor do próprio corpo, do direito à vida, à liberdade de expressão e à propriedade. Além disso, também se refere à igualdade perante a lei, que garante que o indivíduo não seja julgado aí fora dos princípios da lei. O objetivo do direito civil é garantir o relacionamento entre o cidadão de uma determinada sociedade, sempre com base na liberdade de escolha de cada indivíduo. Como, por exemplo, dar ao cidadão o direito à escolha de sua profissão, onde ele quer morar, sua religião, entre outros aspectos. Essa igualdade independe aí de raça, cor, religião, partido, cultura, sexo ou condição econômica. E aí, nós temos os direitos políticos, que diz respeito, né, ao direito do cidadão de participação no governo e na sociedade, em suma, participação no poder. O principal direito é o do voto, que vocês sabem que vocês têm direito a esse voto, a votar em quem vocês, né, decidirem e escolherem votar. Além disso, também se enquadra aqui o direito à manifestação política e à organização partidária. E aí esse direito tem como objetivo incluir o cidadão no compromisso do funcionamento e a fiscalização da vida coletiva em sociedade. E nós temos também o direito social. Vamos para o social, vamos para o humano. Nós temos os direitos humanos, que aí refere-se ao direito básico de todo indivíduo. E estão assegurados pela Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? Os direitos humanos conferem ao cidadão direito à liberdade, pensamento de expressão, além de assegurar a igualdade a todos perante a lei. E acho que faz uma relação mesmo com o direito civil, né? E os direitos sociais se refere a tudo que está relacionado à vida em sociedade, como direito ao trabalho, salários dignos, moradia, saúde, alimentação, lazer, educação. Como, por exemplo, podemos citar o direito instituído pela CLT, né? Que sabemos que é a consolidação das leis trabalhistas. Você não vai lá trabalhar e você, né, você tem, de acordo com que você engrena aí na carreira do trabalho, você tem direito, você tem uma lei que te ampara para que você não sofra nenhum danos, né? Para que você não sofra nenhuma tipo de agressão, tanto física quanto verbal, de pessoas que estão contratando o seu serviço, né? Só um minutinho, gente. E aí nós temos o Marcos da Luta pelo Direito dos Cidadãos. Entre 1215 e 1225 foi promulgada aí a Carta, né, na Inglaterra, a Carta Magna, onde os direitos humanos passaram a integrar a Constituição e também passaram a ser garantidos aos cidadãos. E aí, em 1776, os Estados Unidos da América, ele também deixava sua herança nessa luta, com a Declaração do Direito de Virgínia. E em 1787, com a Constituição. Em 1789, a França marcou seu nome na história da luta pelos direitos do cidadão através da Revolução Francesa, além de criar uma universidade dos direitos, né, fundamentais de igualdade e liberdade. E aí, em 1948, ao final da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Organização Unidas, né, das Nações Unidas, criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi através desse importante documento
Meu Deus. Foi através aí desse documento, né, que passou-se a punir quem infringisse os direitos humanos de caráter universal. E aí a luta aí pelos direitos. A gente tá travando para todo mundo ou só tá travando para a Lídia? Preciso saber de vocês aí. Confirmem para mim, por gentileza. Tá travando só para a Lídia? Tá travando para vocês? Porque talvez seja a minha internet, que ela também não tá legal. Oi, e aí, Lídia? Tá travando ainda? Consegue me ouvir direitinho? Botando os meus para carregar. Tá, vamos lá. Vamos dar continuidade. A luta aí pelos esses direitos. Se tiver travando, você pode colocar no chat, que daqui a pouco eu. É porque eu fico no slide aqui, né? Aí eu volto. A luta pelos direitos do cidadão é antiga. E aí vem se edificando com o passar dos anos. Porém, uma curiosidade interessante. De acordo com os dados históricos disponíveis aí no primeiro registro encontrado uma tentativa de declaração de direitos humanos remota, que é a 539 a.C., que é a declaração, teria partido do Ciro, o grande rei da Pérsia. E, em resumo, embora seja antiga, a luta pelos direitos do cidadão é um tema de extrema relevância atual, que vocês sabem que a gente não tem essa, né, essa vida de igual que eles pregam aí de igualdade, uma vida digna, né, que inclui educação de qualidade para todos, saúde para todos, trabalho, lazer, previdência, moradia, segurança no transporte para todos, independente de sua classe, de sua cor, mas a gente sabe que isso não é uma coisa que está sendo, né, efetivada aí para todos os cidadãos. É isso? E aí, embora o direito esteja assegurado por lei, nem sempre, né, a soberania da nossa Constituição é respeitada. E aí, o tema é bem antigo, mas constantemente é cobrado aí nos Enems e nos vestibulares. E então, eu peço que vocês dê uma certa relevância para esse tema, porque esse assunto ele é bem cobrado, né, nos Enems. Então, assim, tivemos aí o reconhecimento da Constituição de 1934 e tivemos aí em 1988 a consolidação desses direitos sociais, que é direito à educação, saúde, trabalho, lazer e, né, e segurança no transporte. E aí, durante esses direitos sociais da Constituição, tivemos aí em 1934 o primeiro direito social do trabalho, previdência e educação. 1934. Em 1946, tivemos o avanço aí do pós-Estado Novo, né? E em 1967 a 1969, tivemos restrições do período militar. E em 1988, tivemos a Constituição Cidadã, que é o marco dos direitos sociais e políticos. É a Constituição que né, que está aqui hoje para a gente, né, tá buscando para a gente ver o que é o nosso direito, o que não é o nosso direito. Né? Eu sei que ela é um pouco, né, grandinha, eu comecei a ler ela, mas é um pouco complexa de você entender, porque são várias leis, vários temas, vários direitos que a gente tem que estar pregado ali naquela Constituição.
E aí eu faço um questionamento para vocês, né, que são as políticas aí afirmativas. Vocês acham, né, que de acordo aí a lei que fala que nós somos todos iguais perante a lei, independente de raça, sexo, posição, né, financeira, posicionamento financeiro, vocês acham que essa lei, elas estão sendo fixadas, estão sendo seguidas de acordo com o que está escrito lá? O Brasil hoje é um país que constitui aí o maior... Oh, meu Deus, esqueci. Estou esquecida também. O Brasil, ele é um país que tem o maior quantitativo de lei, né? A gente tem várias leis que são muito boas, que se realmente fossem efetivadas, seria um país de maravilha, né? Porque essas leis que estão descritas lá, elas são maravilha para qualquer cidadão, para viver num país, né, como o Brasil. Mas a gente sabe que não existe, essas leis elas não são cumpridas de acordo com o que são ditas, né? Com o que estão elencadas lá. E aí nós temos essas políticas afirmativas. Essas políticas afirmativas, elas reduzem aí a desigualdade histórica, exemplos como cotas raciais e sociais na universidade. Você sabe que a gente hoje, né, eu falo enquanto pessoa negra, mulher negra, nós estamos inseridas aqui na universidade por conta dessas cotas, porque antes era difícil a gente entrar, era muito complicado, todo mundo concorria por igual, e vocês sabem que nós não temos um país igual, as pessoas não têm uma educação igual, as pessoas não têm o lazer, a moradia igualitária igual para todo mundo. Então, assim, tudo isso contribui para que você não chegue ou tenha acesso, né, a esses ambientes igual a universidade, esses lugares de concurso que tem concurso público com facilidade. Então, assim, depois de quanto tempo, né? Desde 2016, desde 2010 que eu sou formada, né? Que eu sou formada, não, que eu terminei o ensino médio, e assim, desde lá para cá, mas eu tentei fazer vestibulares, né? Que era igualitário para todo mundo, que todo mundo, né? Concorria da mesma forma, não tinha essas questões das cotas. Na UNEB, eu fiz umas 5 vezes e não passei nenhuma. Eu não consegui passar. Por quê? Lá, quem conseguia entrar lá, nas universidades, tanto os federais quanto os estaduais, eram os filhos de papai, não é isso? Que tinha condições de fazer o cursinho, que tinha condição de estudar integralmente, né? Integrar o tempo todo. E a gente não. A gente, enquanto pessoa pobre, preta, né, que tem buscando aí lutar pelos nossos, para ter o melhor para nós, nós não temos esse, né, esse privilégio que essas pessoas têm, vamos dizer que é privilégio, né, entre aspas, que essas pessoas têm. Então, assim, é diferente de eu sair daqui da minha comunidade, que antes não tinha o ensino médio, ia na comunidade vizinha, é diferente de eu sair daqui da minha comunidade, pegar uma estrada de chão, tipo 1 hora de relógio, para tentar chegar na escola que eu estudava. De vez em quando a gente nem conseguia, principalmente quando estava chovendo. Pense você acordar às 5 horas da manhã, eu acho que é a realidade de muitas das pessoas, né? Hoje a gente, né, eu que sou funcionária na escola, eu vejo esses alunos que vêm aí, né, que são oriundos aí da, de comunidades rurais. Eles acordam, eles falam, tio, eu acordo 4 horas da manhã. Vocês acham que essa pessoa que acorda 4 horas da manhã, elas conseguem ter um aprendizado, o mesmo aprendizado que uma pessoa que acordou 6, 7? Não tem, gente. Não tem. Então, assim, essas cotas raciais, sociais nas universidades foram para essas pessoas que são aí, né, que têm um histórico aqui de desigualdade, né? Eles não estão, né, nessa igualdade que é pregada. Então, assim, essas cotas são para isso, para essas pessoas adentrar a esse meio, a esse universo que eles não imaginavam assim estar, entendeu?
E aí nós temos a lei da Maria da Penha, que vocês sabem que está aí a todo vigor. E essa lei ela foi necessária, importante, para que todos, né, para que as mulheres elas se sintam abraçadas, para que elas não sofram nenhum tipo de agressão, né? E aí criando essa lei, criando essa, oh meu Deus, criando essa essa delegacia de mulheres que só pode ser delegada às mulheres, que pode ouvir outras mulheres, isso é importantíssimo para que tudo venha se cumprir. Tudo que está no papel, está na lei, venha se cumprir. Não é isso? Não basta estar lá na lei, ter a lei lá bonitinha, Maria da Penha, você chega lá, né, igual vários casos vem acontecendo, e acontecem, aconteceu e acontece. Você chega lá, é um homem, né? Um homem que vai te ouvir. O homem não vai ouvir você da mesma forma que a mulher, porque ele não está nessa posição que você está, né? Não é querendo, né, menosprezar os homens, mas vocês me entendem que quando se trata de dor, de ouvir o outro, nada melhor do que ouvir o outro do que a pessoa que passa pelo mesmo processo, né? Que tem o mesmo sentimento. Então, assim, essa lei ela foi necessária. A gente percebe que tem sempre algumas brechas que deixam, né, evacuar, que deixam recorrer aí, que deixam as pessoas, deixam essas brechas aí para acontecer os piores. Igual a gente vê que tem vários feminicídios acontecendo hoje, com várias mulheres, mulheres novas, bonitas, mas, assim, essa lei foi importante, né, para que a gente tenha pelo menos para quem denunciar. Porque antes a gente não tinha nem para quem denunciar, não é isso? E para essas brechas que estão abertas aí, para que elas não sejam, não continuem, precisam de mais fiscalizações, né, pessoas? Precisa de mais fiscalização aí, esses órgãos que precisam estar de frente junto com a mulher, precisam ser mais efetivos, né? Ah, esse 500 metros, quem vai proteger essa mulher desse homem que está a 500 metros de distância? Esses órgãos aí, então vamos fazer essa força-tarefa para que isso não possa acontecer. Então é isso, falta só a efetivação dessas brechas que são dadas aí. Mas essa lei é importantíssima para a gente saber para quem denunciar quando a gente sofrer algo que não está no nosso cotidiano, que não é o correto. É isso? E nós temos também o Estatuto da Igualdade Racial. Eu acho que, acredito, eu já vi só Caroline, eu acho que as outras também, a maioria de vocês são, né? Por estar no estado que a grande quantidade de população é de pessoas negras. Você sabe que o Estatuto da Igualdade Racial é importantíssimo para nós que somos negros, que precisamos estar dentro desses espaços que nos foram negados há muito tempo. Né? Foram negados, continuam nos negando, mas a gente adentra a porta adentro, entendeu? E esse estatuto, ele veio para a gente buscar apoio, né? Apoio, estabilidade, para a gente não se perder nesse caminho, né? Porque a gente foi deixado, né? Nós, enquanto pessoas negras, fomos deixados aí dentro desse país sem nenhuma lei, sem nenhum amparo. E esse estatuto, juntamente com os demais, né, que a gente sabe que existe, veio para tentar amenizar o que nos foi negado, não é isso? E aí nós temos os programas sociais, que também são programas maravilhosos, importantíssimos, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? São programas bons para pessoas de baixa, de pessoas que são vulneráveis, pessoas que não têm essas condições financeiras legais. Ter o Bolsa Família é importante, ter Minha Casa Minha Vida é importante, ter a sua casinha. Mas o que é que falta nessa questão? Fiscalização. A gente percebe, eu enquanto, né, estudante, eu enquanto funcionária e estudante também, funcionária da escola, a gente percebe que sempre há algumas pessoas que não têm necessidade de estar nesse programa, né? Precisa de mais pessoas para fiscalizar
para que isso não venha ocorrer. Ontem, em conversa com os alunos lá do, do, do polo presencial aqui da minha comunidade, tem uma moça que falou assim, esses programas são bons, mas aí a gente percebe que gente que tem condições fazer uso desses programas, né, como Bolsa Família. Eu sou moradora ali de Poço da Mata, vim morar recentemente, eu conheço uma mulher de vereador que recebe Bolsa Família. E eu fico a pensar, né, se essa coisa, né, que esse programa, que é um programa que é para pessoas de baixa renda, né, de vulnerabilidade, que vivem em situação de vulnerabilidade, uma mulher de vereador fazer parte desse programa é uma falta de ética enorme, uma falta de consideração, de amor ao próximo enorme. Porque tem muitas famílias que dependem desse Bolsa Família para comer, para sobreviver. E vocês sabem, né? Vocês, enquanto, né, moradores aí de cidades, das comunidades baianas, vocês sabem que tem pessoas que precisam desse benefício aí para sobreviver. Então, assim, falta muita fiscalização, né, das prefeituras enquanto para esses programas, porque os programas são bons, os programas do governo federal são ótimos, mas a fiscalização que deixa aí a desejar, não é isso? E aí, oh meu Deus, o notebook já quer travar. E aí, pessoal, eu deixa eu dar uma olhada aqui na mensagem de vocês do chat, que vocês estão aí conversando, vocês não abrem o áudio, né? Boa noite, Alice, tudo bem com você? Alice, você sofreu um preconceito e qual foi seu posicionamento, mulher? Conte aí para nós o que você fez. É o que mais acontece, isso mesmo. Esse preconceito é o que mais acontece, gente. E a gente pensa que. E ele vem bem velado, viu? Ele vem bem. Uma coisa bem assim. Você pensa que não é, mas na hora que você faz a reflexão, realmente eles falam. Você pensa, não, isso foi um tipo. Eu sofri um preconceito. Vem bem veladinho mesmo. Lídia fala sobre. Sim, existem várias pessoas que são vítimas. Tá só tá apresentando a aula. Peraí que dá pouco eu vou. Tá vendo? Nosso país, ele é constituído aí, né, por falando a respeito aí do que Lídia, não sei se foi Lídia ou a Alice que colocou, falando sobre a vereadora, né? Nós somos um país machista em todos os sentidos, em todos os sentidos, né? Então, assim, uma mulher falando que uma mulher, uma vereadora, pense, uma mulher vereadora falar que a mulher merece apanhar, essa mulher, ela não tem compaixão com os seus. Eu não sei se é a palavra correta que eu estou usando. Por que, gente, eu falo que não tem compaixão com os seus? Ela é uma mulher, ela sabe o que a mulher vem sofrendo todos os dias. E eu também, né? Eu vou e volto, né? Quem criou essa mulher? Será que foi um homem? Será que a mãe dela era. Porque né, minha família é muito grande, é uma família grande, e a gente percebe
as palavras machistas das mulheres da família, principalmente das mulheres que são mais velhas aí. A gente percebe, e elas automaticamente não percebem ao falar que essa palavra está sendo uma palavra, né, que está ferindo a mulher, uma mulher falando da própria mulher, entendeu? E aí é triste ouvir isso de uma mulher, porque a gente não se sente, né, abraçada, a gente não se sente protegida. Se uma vereadora que está lá na Câmara lutando pelos direitos, né, de todos os cidadãos, falar isso, que uma mulher merece ser espancada, merece ser. Gente, é o fim dos séculos, vamos dizer assim. É o fim do século. Porque como você fala com uma mulher, independente do que ela fez, ninguém tem o direito de fazer nada, nem agredir, nem matar ninguém, independente do que ela fez. Porque já pensou, eu fico pensando, fico fazendo essa reflexão direta. Já pensou se nós mulheres fizéssemos, né, o mesmo que os homens vêm fazendo com a gente? Por exemplo, o homem traiu, nós vamos lá matar o homem, né? Ah, o homem me traiu. Ou o homem, fez não sei o quê, não fez o que eu queria, não fez a coisa certa. Eu vou lá e espanco esse homem. Eu vou lá, sei lá, bato ele da melhor forma, vou espancar. Já pensou se fosse virado, se a gente devolvesse na mesma moeda, como que seria hoje? Como que seria hoje? É uma reflexão que eu vivo fazendo direto, né? Eu tenho vários embates aí, né? Que meu pai hoje tem 55 anos, 56 anos. E às vezes a gente fala assim, ó, essa palavra aí tá sendo preconceituosa, essa fala sua é preconceituosa, tem que ter noção o que falar. Porque antigamente a gente sabe que todo mundo falava o que achava que vinha na teia, né? Mas hoje você tem que saber falar, saber se posicionar, porque talvez o que você falar pode machucar, né? Tem que ter uma noção do que você vai falar. Porque assim, a gente, enquanto mulher, vem sofrendo, né, desde pequenininha, várias situações, né? E aí vai crescendo, vai vendo essas situações. E aí, enquanto a gente vier sofrendo essas situações e não saber dos nossos direitos, isso não vai acabar. Então, são poucas as mulheres aí, pouquíssimas mulheres que têm noção, né? Que têm uma educação para saber qual é o meu direito. Eu devo denunciar, né? Eu vejo que hoje as coisas estão mudando constantemente, tanto que hoje a mulher fala que ela não quer, né? A gente percebe que quando fala que não quer, o homem já quer partir para cima, quer matar. Mas hoje ela tem o direito de falar que ela não quer. Antigamente, a gente sabe que não era desse jeito. A Alicia fala, nossa, Alicia, realmente, realmente. Isso é questão de denúncia. Já é questão de denúncia. A gente fala, bobagem, mas já partiu para agressão, já pegou em você. Se tocou em você sem o seu consentimento, já é um tipo de agressão, né? E aí, e o que que a gente, né, sempre fala assim, um cliente sempre tem razão, o cliente sempre tem razão. E aí, o que os seus superiores fez para que, né, isso não venha a ocorrer de novo? Tem que ter esse posicionamento também desses superiores, né? Você, enquanto pessoa, denunciar, mas os superiores também têm que procurar um posicionamento para que isso não venha ocorrer mais dentro desses espaços, né? Que a gente vem sofrendo esse tipo de agressões física, verbal. Isso também é importante. A posição das pessoas, né, que que mandam aí na gente, vamos dizer, que mandam, entre aspas, na gente, que coordena a gente aí. Isso é muito importante. Mas eu fiquei abismada. Nossa, que situação. Essas pessoas mais velhas têm disso mesmo, que acham que tem que falar qualquer coisa com você. Ai, gente, eu sofro tanto dessa escola. Vocês não têm noção, eu ouço cada coisa.
Sim, sim, eu entendo. Você ignorou, né? Seguiu seu caminho, mas aí vocês têm que se posicionar também, né? Falar com seus patrões que isso não veio ocorrer, mas, né? Porque eu não sou obrigada, eu tô aqui para trabalhar, eu não sou obrigada a ouvir esse tipo de coisa, né? Todo mundo acha que deve falar o que quer, principalmente com a gente, mulher, negra. É complicado. Eles acham que deve falar o que quer e você ouvir e ficar calada. E quando você bate de frente, você questiona, você é uma preta arrogante, você é uma preta que não sabe viver em sociedade, né? E aí eles já partem para a ofensa, eles se sentem ofendidos com isso. E isso é muito triste. A senhora parece que tem uns 80. Meu Deus do céu. Complicado, né? É complicadíssimo. É triste, né? Mas o que a gente tem que fazer? Trabalhar com as novas gerações, igual, né? Com essas criancinhas que estão vindo aí, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, quais são as leis que regem para vocês, as leis que te amparam, para você não se sentir tão sozinho, né? Não se sentir amparado. E aí a gente percebe que essas conquistas de direito foi resultado daí de muitas lutas e vem sendo resultado de muitas lutas sociais e reformas constitucionais. E a democracia depende da efetivação dos direitos civis, né, políticos, humanos e sociais. Essa democracia, para ser efetivada, elas precisam ter todos esses direitos aí é, abordados e feitos aí por nós cidadãos. E essas políticas afirmativas garantem igualdade real e justiça social. Tem acontecido? Tem gente mais brigando. Tem gente na Câmara brigando por a gente? Tem. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Muitos, vou usar a palavra que praticamente todo mundo usa, né? Muitos querem calar a gente, deixar a gente quietinha, né? Deixar a gente no canto moída. Mas nós temos esse direito aí de buscar, né, de ter esse direito efetivado, de buscar essas leis que nos amparam, para a gente não se sentir tão desamparada aí diante de tanta crueldade que o mundo é. E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês que as questões que está disponível lá no Google Sala de Aula, é toda relacionada a esse vídeo. E aí, esse vídeo ele vai tratar sobre os 90 anos do direito ao voto. Que vocês sabem que a mulher, ela só teve direito ao voto depois de muito tempo, né? Antes, só podiam votar quem eram pessoas alfabetizadas, né? Pessoas que tinham uma alfabetização ou que eram pessoas, né, que se dizia, né, pessoas importantes da época. Depois foram abertos aí para os analfabetos votarem, homens. E depois de muito tempo mesmo, que a gente nem era considerada pessoa, né? Nós mulheres não éramos consideradas pessoa. E depois de muito tempo, nós mulheres conquistamos esse direito do voto. E aí vou passar esse vídeo para vocês verem o quanto essa luta foi importantíssima para que nós tivéssemos esse direito aí ao voto, ao direito de estar nesses parlamentos, né? Dentro desses espaços aí. Tem sido um número quantitativo grande de pessoas aí, de mulheres dentro desses parlamentos? Não. Mas aí a gente está caminhando a passos bem lentos para que, quem sabe, futuramente, nós igualarmos aí, né? A questão do da questão de homens e mulheres serem todos iguais aí perante, né, esses parlamentos aí, decisões aí de câmaras de vereadores, de deputados, dos governos aí.
E aí, eu vou passar esse vídeo para vocês terem uma noção de como essa luta ela foi importantíssima para que possamos ter esse direito de voto hoje. Qualquer coisinha pode botar no chat que depois eu vou dar uma lida, tá bom, pessoal? Hoje, um gesto comum. No passado, uma revolução. As mulheres não tinham direito ao voto. A elas cabia apenas o papel de cuidar da família. A implementação dos direitos fundamentais, em geral, como é o direito à igualdade, ela sempre se faz de forma gradual. E a conquista pela igualdade de gênero também é um processo ainda em construção. As mulheres não podiam votar porque, como elas se dedicavam a atividades domésticas, como esposa, mãe e filha, elas não tinham capacidade para exercer atividade política. E essa capacidade ela era reconhecida aos homens como chefe de família. Nós, mulheres, aqui no Brasil, estávamos sempre subordinadas ou a um pai, ou ao marido, ou até mesmo a um filho. Né? A figura masculina é que determinava. Então, nós não podíamos aprender nada, ler, escrever. Então, tudo isso foi conquistado muito lentamente. Mas elas queriam mais, queriam ultrapassar os limites domésticos. Surgiu, então, o movimento sufragista. Inspiradas em outras mulheres, as brasileiras foram à luta pelo direito ao voto, pelo direito de participarem do sufrágio. As sufragistas elas eram aquelas pessoas que lutavam pelo voto feminino, porque o voto era negado à mulher exatamente por conta das atividades domésticas. É como se elas não pudessem votar. As sufragistas elas lutaram pelo sufrágio, elas lutaram pelo direito de votar, elas lutaram pelo direito de ser votadas, elas lutaram pelo direito de participar das questões políticas. As mulheres só vão ser cidadãs na hora em que nós podemos estudar, porque trabalhar a gente sempre trabalhou, né? Com ou sem remuneração, as mulheres do Brasil sempre trabalharam. Mas a nossa condição de cidadania ela foi conquistada aí sim no nível da lei. E aí nós devemos muito a Berta Lutz, que desde o comecinho do século XX fez um grande movimento, criou associações, federações, não sozinha. Ela e principalmente mulheres já da elite, mulheres que já tinham uma certa autonomia, sobretudo financeira. Berta Lutz teve contato com o movimento sufragista na Europa, quando estudou na Sorbonne, e veio para o Brasil, andando o país inteiro, conversando sobre o voto das mulheres, a necessidade da igualdade também de cidadania das mulheres. Era uma atividade muito constante e muito forte. Por exemplo, a Berta Lutz, mais ou menos em 1910, sabe que ela pegou um aviãozinho e ficou distribuindo por via aérea panfletos conclamando as mulheres ao direito ao voto. E elas fizeram coisas incríveis. Trouxeram mulheres dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Bélgica, formaram associações internacionais, porque era uma luta das mulheres do mundo todo. Almerinda Farias Gama foi uma mulher negra que teve um papel de destaque na luta, né, nesse período sufragista, e certamente abriu caminhos para que a presença de outras mulheres negras no espaço político fosse possível. Né? Os estados tinham autonomia, inclusive processual. Havia os códigos de processo dos estados. Quando ele denominava Estados Unidos do Brasil, ele quis
quis colocar esse modelo que ainda hoje tem nos Estados Unidos, né, que os estados são autônomos. Então, havia códigos de processo civil para cada estado, legislação muito forte. Você não tinha esse sistema de legislação uniformizada no federal que nós temos hoje. Então, por isso que essas legislações esparsas dos estados e dos municípios puderam autorizar o voto. Berta Lúcia veio ao Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, ela teve contato com o governador da época, que era Juvenal Lamartine, convenceu o Juvenal Lamartine a mudar a lei. A lei foi mudada em 1927, a Lei 660, que essa lei permitiu que as potiguares, as mulheres do Rio Grande do Norte, votassem nas eleições de 5 de abril de 1928. Foram 15 mulheres que votaram nessas eleições. A Celina, ela é minha avó, né? A Celina era uma mulher que a gente viu que ela era um pouco acima do tempo dela. Ela quis que a mulher votasse, porque era através do voto que a mulher ia conseguir um pouco de liberdade, porque a mulher não estudava, não tinha direito a ir para a faculdade, o marido recebia o salário da mulher, né? Então, ela tinha uma visão aberta, uma visão ampla. O Eliseu era um marido que acolhia essas ideias dela. Acredito que ele foi um incentivador para que ela tivesse essa vontade de conquistar, né? Porque eram mulheres criadas para ser donas de casa. Ela não tinha o perfil. A gente nasceu já com o voto sendo, vamos colocar, igualitário, né? Homem, mulher. Então, a gente não tinha essa dimensão da importância que a Celina exerceu sobre a política brasileira, né? Se não fosse por ela, nem na faculdade a gente estaria assim, colocando na seguinte importância. A mulher lutou primeiro para estudar, né? Para ter ser cidadã, ter os direitos igualitários ao homem, porque a gente não tinha isso antes. O voto veio nessa conquista. Elas quererem ter o direito, lugar ao sol, ter o direito de participar politicamente, porque se elas não fossem ouvidas, se não tivesse ninguém representando elas lá, como é que elas iam colocar as questões dela? Né? Teve uma época que a mulher não era considerada nem cidadã, eles questionavam isso. O voto foi uma das consequências da luta dessas mulheres. O primeiro voto em Mossoró, que se registra, foi por decisão judicial, conquistou judicialmente o direito de votar. E com isso, passou-se também, no Rio Grande do Norte, a primeira prefeita eleita. Depois, a primeira deputada eleita no Rio Grande do Norte foi pioneira no direito de voto, sobretudo por conta da luta de suas mulheres. Aliás, as lutas também precisam de parceiros da luta. Nessa mesma eleição, quando a Berta Lúcia esteve no Rio Grande do Norte, ela convenceu, esteve nas ruas, nas cidades, nos alpendres das fazendas, e conheceu Alzira Soriano. Alzira Soriano era uma viúva e fazendeira, administrava a fazenda do pai, e ela viu em Alzira Soriano uma grande administradora, e convenceu Alzira Soriano a se candidatar. Ela foi eleita a primeira prefeita da América Latina. Existia essa vontade de participar na política, mas era impossível. Por exemplo, uma mulher se candidatou a prefeita, isso aconteceu no Rio Grande do Norte, e ela conseguiu se eleger, mas um ano depois, imediatamente, ela perdeu o cargo, porque Getúlio fechou o espaço para as mulheres. Eu costumo dizer que com o Código de 32 nasceram figuras, nasceram palavras que não existiam. Elas eram silenciadas na época. Foi com o Código de 32 que nasceu a eleitora. Não existia eleitora, existia eleitor. Foi com o Código de 32 que nasceu a candidata. Era uma figura que também não existia, só existia candidato. Então foi com o nosso código que nasceu a cidadã. E essas palavras, essas figuras que hoje são normalizadas entre nós, parece normal falar da cidadã, da candidata, da eleitora, nesse caminhar de 90 anos. Eu acho que hoje
precisamos lançar nossos olhares sobre outras palavras, sobre outros papéis que insistem em se concentrarem apenas na figura masculina. Nós, mulheres, eu acho que temos uma responsabilidade um pouco diferente. Por quê? Porque nós introduzimos no feminismo a igualdade. O que quer dizer isso? Igualdade de oportunidades. Isso não existia, foi o feminismo que trouxe essa possibilidade de que todos sejam iguais dentro das suas possibilidades. Esse respeito, os direitos humanos, foi o feminismo que difundiu. Então, eu acho que o direito ao voto, principalmente o voto da mulher, ele traz uma outra dimensão. Quando a gente conquistou isso, veio junto com todo esse pacote o nosso direito de ser mulher, de poder mudar determinadas coisas, né? Teve a Lei Maria da Penha, teve o divórcio, a gente não podia ficar com os filhos, se o marido quisesse ficar com os filhos, ele ficar salarial, né? Salários igualitários, que hoje a gente ainda está aí nessa luta. Quantas mulheres fazem a mesma função e recebem menos, não tem... Na política, quantas mulheres ainda querem, mas ainda não tem um lugar para elas, eles ainda acham que a mulher não é tão capaz quanto o homem, né? Até 1932, quando foi permitido o voto, né, as mulheres tinham acabado de conseguir o direito de estudar, né, houve uma publicação 100 anos antes, houve uma publicação de uma outra potiguar, chamada Nízia Floresta. Ela escreveu um livro chamado Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, em que ela denunciava por que as mulheres não podem estudar. E ela tem uma frase que ela diz assim, por que não ocupamos a política? Porque não temos estudo. Por que não temos estudo? Porque não ocupamos a política. A eleição era sempre, na época do Império, era censitária. Quem tinha dinheiro votava, quem não tinha direito não votava. Mas votavam as mulheres solteiras, as mulheres que tinham condições econômicas, mas as mulheres casadas não foram autorizadas a votar. O problema é que no regime jurídico de 32, a despeito da instituição da possibilidade do voto feminino, havia outros critérios de alistamento eleitoral, e um deles era a questão da alfabetização. E, na época, estudar também era uma luta feminina. E muitas mulheres não eram alfabetizadas. Então, a introdução desse critério acabou por alijar uma parcela significativa da nossa população feminina do direito ao voto, em especial as mulheres negras. E aí a gente precisa voltar ao momento histórico de 1932, a gente ainda não tinha sequer 50 anos da abolição da escravatura. Então havia ainda um processo de marginalização social da população negra. E a exigência da alfabetização acabou ainda assim perpetuando um certo grau de alijamento dessa comunidade. Com esse sufrágio feminino de 32, não se efetivou a inclusão das mulheres negras nas eleições, já que, de acordo com a decisão, apenas as mulheres alfabetizadas poderiam votar. E no Brasil pós-abolição, essa não era a realidade para todas as mulheres, né? Principalmente para as mulheres negras. Na época da promulgação do Código Eleitoral, os indígenas tinham a sua cidadania limitada por questões da política indigenista de tutela e integração do indígena. Então, estou falando do indígena como um todo, quem dirá as mulheres indígenas. Então, com certeza, a cidadania plena não era exercida pelos indígenas, muito menos pelas mulheres indígenas, nesse contexto de 32. Ao longo dos anos, o voto feminino evoluiu. Em 1932, era permitido apenas para mulheres maiores de 21 anos com renda comprovada. Em 1934, a idade passou para 18 anos. Já em 1945, o voto se tornou obrigatório para funcionárias públicas e, em 46, para todas as eleitoras alfabetizadas. Em 88, passou a ser facultativo para jovens com 16 e 17 anos.
é um marco histórico, social e institucional muito relevante. A nossa justiça eleitoral nasce com a conquista do direito ao voto feminino. Então, a gente pode dizer que a justiça, que é uma palavra feminina, por origem, a justiça eleitoral nasce lado a lado com uma relevante conquista feminina, que era a conquista do direito ao voto. A gente deve essa conquista a muitas sufragistas, que ainda no século anterior, a gente vai falar de Nísia Floresta, que escrevia sobre a educação como instrumento de emancipação feminina 100 anos antes do Código de 32, do Código Eleitoral de 32. Então nós temos uma corrente histórica de fabulosas mulheres que ousaram lutar por igualdade. A partir de 88 é que os povos indígenas alcançam, né, esse direito de serem cidadãos plenos, sujeitos de direitos, todos os direitos, como qualquer cidadão brasileiro, independentemente, né, de ser indígena. Ai, meu Deus, espera aí, pessoal. Acho que o meu mundo tá bem. Não, mas antes mesmo da promulgação da Constituição de 88, ainda na Constituinte, os povos indígenas tomaram essa consciência da importância de votar e também de ser votado. Toda vez que a gente participa e tem voz ativa, a gente muda um bocadinho das coisas que estão em volta da gente. Se a gente não puder participar, como que a gente vai mudar o que está em volta da gente? Como é que a gente vai fazer que o mundo enxergue aquilo que a gente necessita? O voto é a melhor forma de exercício de cidadania, de você fazer com que o Brasil tenha o seu rosto e a sua forma de pensar. Se você não vota, e é por isso que nas nossas campanhas nós falamos que o voto não tem preço, o voto tem consequência, se você não vota, a consequência é danosa para a democracia, mas sobretudo para a pessoa que não vota, porque ele não vai estar externando, através do voto, o seu pensamento, sua visão de mundo. Por isso que o voto e cidadania, voto e democracia são irmãs siamesas. O voto deu direito à mulher a exercer politicamente a cidadania, a se colocar no espaço dela, a ter profissão, né? Escolher ir para uma faculdade, a ter direito ao trabalho que elas não tinham, a ter a liberdade de não ser só uma mulher do lar, uma mulher que não tinha, era privada de conhecimentos. O voto e o direito de votar hoje deu para a mulher toda a liberdade que ela pode ter para conquistar as coisas que ela necessita. Não, ainda estamos na luta de igualdade, acho que uma série de gêneros, né? Mas o gênero feminino hoje, depois da conquista feminina, que está colada lá com a independência feminina, né, com toda a luta que elas fizeram, hoje ela te dá o direito jurídico. Isso, para você, qualquer coisa hoje que você faça, se não fosse essa luta dessas mulheres ao direito ao voto, a gente não teria. E a medida é, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente conquista, melhor para as mulheres. No caso do parlamento, a gente só tem a deputada Joênia Wapichana, uma única mulher, né, indígena, eleita deputada. O ganho é essa força, né, que as mulheres vão ganhando, sabendo que elas podem conseguir. A Joênia conseguiu, então outras mulheres também têm esse potencial de se articular, de ter esse ganho, de ter uma representação no Congresso Nacional, mas também nas demandas locais, dentro das prefeituras e câmaras de vereadores. Então, tem essa tomada de consciência e mobilização em prol disso, para que a gente tenha outras candidaturas de mulheres indígenas ocupando diversos lugares. As mulheres negras passaram a ter o direito ao voto na medida em que tiveram acesso à escolaridade, acesso à educação. Nesse sentido, eu costumo dizer que é um processo em andamento. Ainda hoje nós estamos querendo participar desse cenário político que não se limita apenas ao voto, mas também em ter mulheres negras
para serem votadas, né? Então, a representatividade tanto é importante, né, para que as pessoas até se sintam mais motivadas e se reconheçam nessas candidatas, nesses candidatos negros. Eu fico muito feliz de trabalhar nas eleições, de ver as pessoas, de ter esse contato com as pessoas que estão lá, ver a postura das pessoas, que vai mudando aos pouquinhos, né, o interesse, mas é muito importante essa participação. As mulheres devem se engajar também mais, e à medida também que a gente tem essa visão maior, começa a trabalhar mais para a eleição, você também vai abrindo o seu horizonte para ter essa abertura política, isso é muito importante. O direito de votar é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista das mulheres, uma conquista das classes menos favorecidas. Portanto, a importância e o valor que tem o voto é do cidadão e a cidadã brasileira poder escolher os seus representantes de forma democrática. E eu voto há bastante tempo já, sempre porque eu quero ver pessoas iguais a mim, mulheres que me representem de verdade. É muito importante que as mulheres participem da vida política do nosso país, porque elas sabem, igual a nós, que a gente vive as nossas experiências e é nelas que eu quero votar. O voto para mim é importante porque é ali na urna que eu defino quem vai me representar. E nesses 90 anos de voto feminino, a gente ainda tem muito que avançar. E por isso que as mulheres votando, elas podem fazer a diferença. E o voto é importante para mim por isso, porque é a representatividade minha no parlamento. Tirar o título aos 16 anos é garantir que a juventude participe da construção de um Brasil melhor. Tirar o título aos 16 anos é garantir a manutenção da democracia. Tirar o título aos 16 anos é exercer o nosso direito cidadão. E é por isso que eu tirei o meu título aos 16 anos. Isso foi uma conquista nossa, para a juventude, para a gente conseguir construir um Brasil cada vez mais com a nossa cara e uma juventude cada vez mais ativa. As mulheres já são maioria no eleitorado brasileiro. Nas eleições de 2022, cerca de 77 milhões de eleitoras devem ir às urnas exercer a cidadania. Mais do que uma obrigação, o voto é a garantia da democracia. A condição de ser mulher, ela não nos faz ser inferior, né, à condição do outro gênero, de homens, né? Então, mulheres, elas podem votar, elas podem ser votadas, elas têm direito, né, de estar representando segmentos da sociedade que votam nela, mas também de nós, mulheres eleitoras, termos essa consciência de que nós também somos importantes para a escolha das pessoas que vão decidir o nosso futuro, né? Então, essa tomada de consciência nossa, como mulheres, é muito importante, porque a gente sabe que é determinante para o nosso presente, sobretudo para o nosso futuro. Acho que a coisa mais moderna é isso, né? São as cotas para as mulheres, porque você não basta mudar a lei se não mudar a cabeça patrimonialista e machista das pessoas. Você pode ter uma lei dando acesso universal para as candidaturas e de fato não se concretizar. Então, é por isso que a importância das cotas. O Brasil não será uma democracia plena, uma democracia completa, sem que a diversidade, não é, ou incluindo aqui a população negra, né, sem que a população negra participe efetivamente dos rumos do país. Essa diversidade precisa estar presente em todas as áreas, né? Nas instituições de ensino, nos meios de comunicação, na ciência, na cultura, enfim, em todos os setores. Eu acho que o que representa hoje é o que representa no passado, é o que vai representar sempre, porque a representação é de um valor inafastável. A representação é o seguinte: eu preciso votar para ajudar a fazer o melhor para o ambiente onde eu vivo. Eu preciso contribuir, eu faço parte dessa sociedade, eu integro essa sociedade. Então, integrando essa sociedade, eu preciso participar porque eu sou uma pessoa ativa, eu tenho conhecimento, eu posso contribuir para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a minha própria vida. Nós temos que ter essa consciência de que, ao exercer o voto,
a gente está depositando ali uma esperança de um futuro melhor, a gente tem que ler mais, a gente tem que se informar mais, a gente tem que estudar mais, entender, ver as campanhas, tentar se informar. A internet dá tanto acesso a gente a ter informação sobre os candidatos, há tanta transparência nisso, então a gente tem que realmente buscar. E a mulher, ela tem que buscar também pessoas que representem, que vão também lutar por nossos direitos. Isso é muito importante. O voto é a maneira que a gente tem de fazer boas escolhas, de colocar o nosso direito de cidadã, de exercer esse direito, de procurar uma linha de pensamento, procurar uma política que seja justa, representada por um político. Mas nós podemos começar assim na escolha para votar. E aí, pessoas? Esse vídeo é muito interessante, né? Eu escolhi passar ele para vocês porque é a representação aí de várias mulheres, né, falando sobre o que elas pensam, o que elas sentem, né? Quem vai representar elas, quem não vai representar elas. Isso é importante, ter pessoas que nos representem aí nos parlamentos, nas câmeras, né? Porque não basta estar a lei, igual elas falaram, né? Algumas falaram aí. Não basta ter a lei, precisam ter a lei e essa lei ser efetivada, né? E aí eu queria ver com vocês... Só um minutinho. Eu queria ver com vocês, né? Nós temos uma atividades para ser feita. Deixa eu só abrir essa atividades aqui. Essa atividades é referente toda ao vídeo. E essa atividades é igual às outras atividades, tudo baseado em textos relacionados, questões relacionadas parecidas com o Enem, que vocês podem encontrar no Enem, tá certo? E aí, eu queria saber de vocês, de todas vocês, se vocês conseguem responder, né, essas atividades aí. Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala, para me ter uma noção. 2, 3, 4, 5, né? 5 pessoas. 5 meninas lindas, maravilhosas. E aí, consegue responder o questionário? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, pode ser? O que vocês acham, meninas? Sim, a Alice disse que sim. A Alice, você já tem acesso ao Google, né? Sala de aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Mas eu vou pegar o link aqui também para compartilhar com vocês. Esse é o link do Google. E aí eu vou dar um tempinho para vocês. Gente, vou pedir perdão para vocês que eu estou muito gripada. É gripada ao extremo. Vou dar um tempinho para vocês responderem esse questionamento, né? Enquanto isso. E aí eu vou estar seguindo vocês aqui pelo Google Sala de Aula de quem já respondeu, quem não respondeu, pelo meu e-mail também, né? E algumas pessoas não têm acesso ao Google Sala de Aula, não aparece para mim e aí aparece no e-mail. E aí eu vou dar um tempinho para vocês, tá? Vou estar respondendo esse questionário. Pode ser? Então fica assim. Daqui a 8h10, 8h15 a gente retorna para se despedir.
E aí, meninas, todos já terminaram? Além de que apareceu aqui para mim. Alice, Lídia já fez, Beatriz também. Quero saber de Caroline e Raquel, que as demais já terminaram aqui. Ah, certo, é porque deve ser que o seu mostra, Raquel, no meu e-mail. Demora um pouco. Bom? Aí eu só estou aguardando, então. Caroline, tá tendo dificuldade? Quer ajuda? Ô, Carolina, então tá certo. Então, pessoal, você pode fazer posteriormente, tá bom? Assista, tenta fazer, que provavelmente na semana que vem, bem provável, vocês terão acesso aí, eu vou até ver com o coordenador, o simulado, porque semana que vem nós teremos o simulado aqui nas turmas presenciais, né? No dia 6 será as questões relacionadas a humanidades, relacionada à ciência da natureza e, me parece, ciências da humanidade, ciências da natureza e parece que espanhol. Se não for espanhol, é matemática. Semana que vem teremos aí o simulado das turmas presenciais. Aí eu não sei se vocês terão acesso na semana que vem também ou na semana posterior. E aí é bom você estar por dentro dos assuntos, porque são assuntos, né? A gente fez as questões relacionadas aos assuntos que nós estamos trabalhando. E aí vocês vão ter acesso a esse simulado, né? E vocês farão esse simulado, né? Terão ele em mãos, né? Em mãos virtuais. E tá próximo, né, do Enem? Tá próximo do Enem. E aí, eu vou ver direitinho com o coordenador, que acho que vai ter informação semana que vem. E aí eu passo para vocês as informações para vocês pelo Google lá, sala de aula, como mensagem, tá bom? Pessoal, meninas, eu gostaria de agradecer a vocês são maravilhosas. Eu espero que a Alice fique bem, tudo vai se resolver, tá bom, Alice? Juntos, né? Se precisar de qualquer coisa, a gente está aqui, né? A gente pode ajudar da melhor forma. E aí, junto, né? Nós mulheres juntas, nós somos mais fortes. Então, fique bem, faça sua reflexão. E se for preciso, né? A gente está aqui para uma ajudar a outra. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp não, no Google Sala de Aula. Se vocês quiserem também, eu posso estar disponibilizando, né, o WhatsApp para vocês, entendeu? Para a gente estar conversando, para a gente ter um diálogo mais direto com vocês, tá bom? Fique bem, minha filha. Fique bem, isso tudo vai passar. Gostaria de agradecer a participação de vocês são maravilhosas. Cada dia que passa, eu sou mais apaixonada ainda por essa turma, essas 5 mulheres maravilhosas que são vocês, né? Todo dia aqui, nessa sala, junto comigo, ouvindo eu falar, só falar.
E peço desculpa pelos ocorridos aí, a gripe e tudo que vem acalentar aí. E desejar uma boa noite, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus assim permitir. Bom, pessoas, obrigada. Vocês são lindas e maravilhosas. Obrigada aí pelos corações. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite e até a próxima. Sim, verdade, Alice. A gente vai combater isso juntas. Em nome de Jesus. Boa semana para todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Amém, Alice. Amém. Beijos. Bom descanso.